Shalom! Voltando aqui para continuarmos a nossa conversa sobre emagrecimento sustentável, com propósito, não emagrecimento pura e simplesmente por estética, por vaidade. Hoje eu comecei o vídeo de uma forma diferente para chamar a tua atenção com a paz, Shalom, que quer dizer a paz. Eu quero conversar hoje com mulheres cristãs. Eu sou Josi Freitas, naturopata e iridologista e quero falar contigo sobre a busca da saúde, né? E consequentemente nós vamos ter como resposta o emagrecimento para aquelas pessoas que precisam perder um pouquinho de peso, perder não, eliminar, né? Quem perde acha, pode achar. Então assim, mas o que tem a ver emagrecer com a fé? Né? E por que eu quero falar com esse público de mulheres cristãs? Porque na verdade hoje, né, desde 2019, Jesus me chamou, me achou, me buscou, na verdade pegou o seu cajado e avare o cajado e foi lá, vem, onde é que você estava, onde é que você pensa que está indo? E de uma forma sobrenatural mesmo, ele me chamou e me resgatou de um lugar que hoje eu entendo que eu não sabia nem onde eu andava, onde eu estava. É estranho falar isso porque eu mesma só acredito porque aconteceu comigo. Senão eu não acreditaria, até porque nunca acreditei, sempre fui muito cética e muito preconceituosa, vamos dizer assim, com pessoas religiosas. Eu tenho uma experiência pregressa bem desagradável com pessoas religiosas, considerando hipocrisias, né? Prega uma coisa e faz outra, que é bem comum, né? No mundo de hoje. Então eu nunca me interessei, nunca busquei entender mais sobre essa questão espiritual, sobre por que estamos aqui, qual simplesmente a vida seguia de uma forma bem materialista, como a maioria das pessoas, sem pensar muito. Mas enfim, em 2019 houve esse encontro, né? Jesus me encontrou e foi quem me conhecia antes, pode testemunhar e sempre comenta que foi de uma forma meio instantânea assim a minha conversão. Eu tava indo por um caminho como se eu visse assim um bonequinho de Playmobil. Quem lembra de Playmobil já entrega a idade, né? E fosse tirado e mudado a rota, assim, mudado para um outro caminho, sabe? É exatamente isso, e não dá para explicar o que aconteceu, o que acontece, porque é um novo olhar mesmo, que a Bíblia fala sobre metanoia, mudança de mente, é realmente isso que acontece, que aconteceu comigo, e foi muito lindo, assim, porque é como se tirasse como se me tirasse um óculos e me colocasse outro. Eu nem sei explicar direito como que acontece, porque só passando, cada um tem sua experiência, é muito pessoal, individual. Então, o que eu posso dizer é que realmente sou uma nova pessoa e creio muito melhor, assim, com muito mais propósito, sabendo, entendendo de onde vim e para onde estou indo. Então, eu quero conversar com mulheres que também buscam agradar o Senhor, buscam cuidar do corpo, porque isso é uma direção bíblica, né? O que tem a ver a naturopatia com a fé, né? Por que relacionar? Eu acho que, na verdade, não existe separação entre nada, né? Nós somos corpo, alma e espírito, então, como dizem, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios diz que 6, 19 e 20, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmos. Então, assim, o nosso corpo a gente recebeu, né, gratuitamente, então é nosso, com certeza, para agradar o nosso Deus, a gente tem que cuidar, zelar por esse templo, né, para que ele se mantenha saudável e para que ele possa também cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados por Deus, né? Então, assim, é óbvio que uma pessoa que cuida da saúde, que tem entendimento sobre quais alimentos eu devo comer ou não, que busca conhecer,
né? Porque o conhecimento liberta mesmo, a gente tem condição de avaliar e decidir, né, o que nós vamos estar ingerindo, consumindo, com sabedoria, porque a gente vive num mundo que ele é altamente tóxico e existem muitas ciladas. A indústria, ela quer vender, ela tá ali para fabricar produtos e ela vai usar os artifícios que forem necessários e convenientes para que as pessoas consumam mais, né? Então, a gente estando consciente, sabendo onde estão essas armadilhas, a gente pode evitar cair nos buraquinhos, né? Então, assim, essa é a minha proposta, né? De trazer um pouquinho, jogar um pouquinho de luz em algumas situações que é possível a gente evitar. Tem coisas muito simples que a gente pode preservar o nosso templo, o nosso corpo, entende? Por que falar sobre saúde e emagrecimento com pessoas cristãs? Uma outra pergunta, assim, né? Porque eu acredito que as mulheres cristãs, as pessoas, né, os cristãos, quem quer seguir a Jesus, na verdade, assim, ó, falar com o público cristão tem mais a ver com o meu propósito na minha profissão hoje. Porque eu não quero conversar ou falar sobre emagrecimento com aquela menina que quer emagrecer de qualquer jeito, a qualquer custo, para se mostrar, por vaidade. E olha que, assim, eu já estive nesse lugar. Eu sou uma pessoa que eu era uma pessoa altamente vaidosa, né? Quem me conhece pode testificar isso, sabe? Em todos os níveis de vaidade, eu sempre fui muito de me expor, de cuidar muito do meu corpo, mas com um propósito errado, né? Hoje eu tenho entendimento qual é o propósito do meu corpo, né? Como eu preciso guardá-lo, e nem sempre foi assim. Então, assim, hoje, por que eu quero esse resgate, assim, eu quero trabalhar com pessoas que querem cuidar, emagrecer, sim, porque um corpo magro, o nosso corpo ele foi constituído para ser magro, né? Se tem alguma disfunção, ele acaba engordando, então a gente precisa identificar individualmente onde está esse probleminha, esse desequilíbrio, e aí sim atuar nessa frente, né? Então, assim, eu não quero trabalhar com pessoas que querem pura e simplesmente emagrecer por vaidade, né? Até porque é algo que eu tenho sido muito trabalhada por Deus, assim, ele tem falado muito comigo sobre isso e abri mão de muitas coisas, voltei muito para minha origem, de que até cor de cabelo, meu cabelo era totalmente loiro, claríssimo, eu não passava um fim de semana sem fazer as unhas, eu estava sempre no salão, toda semana. Então, assim, claro que Deus trabalha com as pessoas, com as mulheres também individualmente, né? Mas comigo ele tem me pedido, assim, para voltar para um lugar de reclusão mesmo, de abrir mão de muitas coisas, talvez seja temporariamente. Algumas eu acredito hoje, pela minha conduta, pelo que eu vejo, que eu não preciso mais delas, não faz mais falta, assim, né? Não que eu condene algumas práticas, não, mas eu acho que algumas elas são prejudiciais, sim, até depois posso falar sobre algumas, mas assim, agora não vem ao caso. Então, o fato é que eu quero conversar com pessoas que queiram, sim, se reinventar, ou entender a funcionalidade do corpo, entendendo também, por ser cristã, que os cuidados do corpo agradam ao nosso Deus, então é importante a gente cuidar da nossa saúde, até por gratidão, né? Porque nós recebemos um corpo perfeito, então em gratidão eu cuido, eu zelo por isso, por esse corpo que eu recebi gratuitamente, né? Outra questão que eu acho importante falar é qual é o propósito da alimentação, né? Por que a gente tem que se alimentar, colocar alimentos para dentro do nosso corpo, né? Então, assim, a gente tendo esse entendimento, fica mais fácil de selecionar aquilo que a gente vai escolher, né? Porque a gente trabalha muito, hoje, as pessoas elas estão muito voltadas para os prazeres, né? Então, e sabendo disso, a indústria atua nisso,
né? Ela vai trabalhar em colocar sabor nos alimentos, nos industrializados, nos ultra processados. Hoje são cheios de químicas para atrair o paladar, para promover sensações e até mesmo dependência. Então, assim, o nosso corpo ele precisa estar alimentado e nutrido. Ele não precisa de sensações, a gente precisa alimentá-lo, né? E vamos dar uma base bíblica aí em Gênesis 1, e disse Deus, Gênesis 1, 29, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para a mantimento. Então, assim, no princípio, Deus criou todas as coisas, criou o homem e deu a ele as árvores, né, para alimentos. Né? Não vamos entrar aí no mérito, né, do que, mas vamos à origem, né? Vamos voltar à origem, onde que tem os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo se manter saudável. Então, assim, a minha proposta é isso, é a gente estar atento ao que o nosso corpo precisa para se manter saudável, vivo, com energia. Não aquilo que eu quero, que eu gosto. Claro que uma vez ou outra, hoje eu já estou num estágio que é bem, eu evito até a exceção. Mas a gente sabe que vai ter ali um dia ou outro que a gente vai sair da linha, né? Mas a exceção tem que ser a exceção, né? Não pode ser a regra e aí inverter as coisas, né? Não pode ser, o que importa é o que eu faço de segunda a sexta, não de sexta a segunda, né? A domingo, então, o fim de semana. O que mais que vai pesar e que vai refletir na minha saúde. Mas trazer a nossa consciência e buscar ter esse entendimento do que eu tô dando pro meu corpo, porque muitas vezes a gente tá agredindo o nosso corpo simplesmente pelo prazer, pelo paladar, por sentir, sabe? Porque tem alimentos que são zero nutrientes, zero, além de nos intoxicar, de nos envenenar, de levar para dentro do nosso corpo substâncias que o nosso corpo não reconhece, é uma agressão. Então a gente tem que pensar, porque assim, como a gente deixa de fazer tantas coisas que a gente sabe que desagrada o Senhor, desagrada a Deus, né? Fofoca, ira, fumar, beber, ouvir músicas que remetem à promiscuidade. A gente se abstém dessas coisas porque a gente sabe que é pecado, porque a gente sabe que Deus não quer que nos separe de Deus. Então, por que eu não faço essa mesma crítica com alimentos, que é o meu corpo, onde ele habita, o Espírito Santo habita em mim? Por que eu não faço essa crítica e eu coloco um monte de coisas que não servem para nada, assim, né? Não tem nutrientes, são calorias vazias e as pessoas, elas consomem com muita frequência, tanto é que a gente vê uma sociedade doente, né? Casos crescentes de diabetes, muitos casos mais na maturidade de Alzheimer, cânceres, muito, tem muita relação com alimentação. Claro que a gente também tem a ver com poluição, com muitos pesticidas, os tóxicos, sim, tem relação. Porém, se eu me junto tudo isso e ainda potencializo com sorvete, com margarina, com refrigerante, não tomo água, poxa vida, daí que eu tô ajudando o meu corpo? Eu não tô dando nenhum tipo de alívio, né? Então, assim, por que eu abro mão de tantas outras coisas? Porque eu sei que Deus não se agrada, porque eu quero agradar o meu Deus. E por que na alimentação eu não faço essa mesma crítica? Eu acho que aí pode, né? Porque os crentes, eles costumam se reunir muito, né? E glória a Deus por isso, é uma coisa maravilhosa, né? Ter a comunhão de mesa, estar juntos, né? Nós somos o corpo de Cristo. Porém, a gente percebe nessas reuniões, pelo menos eu vejo isso, que não existe nenhum tipo de critério. As pessoas levam qualquer tipo de alimento sem fazer nenhuma crítica se isso é saudável, se não é. Enfim, isso hoje queima muito no meu coração, sabe, para falar. E eu creio que foi o Senhor que colocou isso para mim.
porque foi ele que me direcionou para essa área da naturopatia, por terapias naturais, por tentar não, né? Buscar o resgate dessas terapias, de muitas terapias tão simples que foram usadas por tantos anos e agora com o advento aí da indústria farmacêutica entrando nas universidades de medicina e tal, foram sendo abandonados e até em alguns lugares criticadas, até meio que criminalizadas, consideradas como curandeirismo e tal, sabendo, se a gente sabe que funcionam, a gente testa, eu acho que não existe nenhuma prova melhor do que eu tomar o chá e funcionar e ficar boa, né? Eu acho que precisa de ter uma pesquisa científica randomizada, duplo cego, sei lá o quê, sendo que eu experimentei e eu sei que funciona. Por quê? Então, assim, a minha missão é essa, é trazer essa clareza, sabe? Trazer para a consciência das pessoas que a gente pode sim resgatar muitas formas naturais de tratar as nossas enfermidades ou algumas dores. Não precisa imediatamente sair correndo para uma farmácia e se entupir de remédio que vão ter vários efeitos colaterais e muitas vezes nem vai fazer efeito, e o corpo mesmo vai curar e tu vai acabar achando que foi o remédio que fez aquilo e vai receber a carga química que tem ali, que dentro da medicação tem vários ingredientes ali que vão acabar te intoxicando e isso vai ter um custo, tu vai, né? Isso usar uma vez ou outra, ok, a gente vai precisar pontualmente usar. Agora, a gente não pode ser desesperado, qualquer coisinha, qualquer dorzinha de cabeça, já tô correndo e enfiando um paracetamol, uma dipirona. Então, assim, a gente tem que ter mais critérios para usar medicações químicas. A gente precisa ter sabedoria em todas as áreas, né? Como a gente tem que ter sabedoria na questão de vícios, de músicas, de filmes e séries que a gente assiste, que também são alimentos, né? Aquilo que entra pelos nossos olhos e que entra pelos nossos ouvidos também são alimentos. A gente precisa também estar consciente da alimentação física do alimento, da comida mesmo. A gente precisa fazer essa crítica com mais inteligência até, sabe? Não minimizar isso, porque o estrago é muito grandioso. A gente vê as pessoas, elas estão ficando doentes, a pessoa, quando ela engorda, ela abre porta para uma infinidade de doenças, ela perde mobilidade, começa a ter problema nas articulações, joelhos, quadril por causa do excesso de peso. São inúmeros os problemas e muitas vezes, na maioria das vezes, é por falta de cuidado simples, é porque eu relaxo e eu não sei se é um tipo de compensação. Muitas pessoas trabalham com compensação. Me estressei, eu tô muito triste, tô muito alegre. Sempre vou ter uma compensação para estar abusando da comida, né? Que muitas vezes nem é comida, é um produto que estão dizendo que é comida e a gente tá acreditando e fazendo uso disso, sabe? Isso tá me incomodando muito hoje. A gente tem dificuldade porque as pessoas, elas são resistentes, elas querem continuar fazendo as mesmas coisas e ter outro resultado, e querem não ficar mais depressivas, não ficar mais ansiosas, sendo que se entope de açúcar. Então, assim, se entope de refrigerante, não tem práticas saudáveis. Então, aí prefere ir lá comprar uma pílula e se viver dopada, sabe? Aí toma uma pílula pra dormir, uma pra acordar, uma pra ficar alegre, uma pra ficar triste, sabe? Isso é muito triste de ver, triste. Então, esse vídeo pra mulherada cristã é pra trazer essa consciência, assim, pra onde que eu tô indo? Eu tô deixando de fazer tantas coisas, mas daqui a pouco eu tô doente porque eu comi mal, porque eu não cuidei daquilo que Deus me deu, né? Ai, desculpa aí, mas eu fico meio chateada. Hashtag chateada. Deixa eu ler mais um versículo aqui, Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar.
Então, Daniel, na Babilônia, ele rejeitou as iguarias, as maravilhosas comidas do rei, né? E ele foi feito ali um teste, 10 dias, e eles estavam muito mais saudáveis, né? Nós vivemos nesse lugar, né? Nessa Babilônia, cheia dos prazeres, cheia das ofertas, né? E a gente está se servindo desse banquete, ao invés de rejeitar, né? De escolher, né? De ser mais seletivo naquilo que eu vou estar me alimentando o meu corpo. Tá, e aí, é pecado ser gordinha? Olha, gente, quem sou eu, né, pra falar sobre isso, assim, nessa questão de ser pecado ou não, mas eu entendo, assim, que quando a gente agride aquilo que Deus nos deu, ou mas eu não sei, eu não sabia. Ok, eu não sabia, mas você vai ter os mesmos resultados do que é igual eu não sabia, se tu não souber uma lei de trânsito e cometer uma infração, você vai pagar a multa igual, né? Então, a mesma coisa assim, se a gente não sabe algumas coisas porque a gente não buscou saber, ou porque a gente está muito distraído, ou porque a gente tem muita coisa para fazer e não dá tempo de cuidar, de saber sobre os alimentos que eu tô comendo, que é o que alimenta o meu corpo. Sem o meu corpo doente, eu não vou fazer mais nada, né? Porque se eu tiver com o corpo doente, eu vou estar com a mente doente, porque o meu cérebro também se alimenta, né? Tudo, a gente tem que ter essa consciência, assim, de que tudo que a gente coloca pela nossa boca vai para as nossas células, vai ser matéria-prima que as nossas células, elas estão se renovando o tempo todo. Então, eu preciso... O que eu estou dando para as minhas células? Então, a gente precisa minimamente saber. Algumas coisas são tão básicas que nem precisa estudar para saber, né? Que é frutas, verduras, o que vem da terra, né? O que vem da terra. Claro que se eu puder ter uma alimentação orgânica, ótimo, maravilhoso, mas existem estratégias para minimizar o estrago dos pesticidas, dos agrotóxicos, né? Limpar, fazer uma higienização, fazer tirar ali os agrotóxicos, né, com iodo e tal. Tem fórmulas, depois eu posso até passar, mas assim, a gente tem alternativas para tentar minimizar os estragos que estão propostos. Então, assim, não precisa ser um grande estudioso. O básico a gente já sabe. O que evitar, tem coisas também que são muito básicas que ninguém precisa ficar dizendo, né? Margarina, refrigerante, tem os óleos vegetais hidrogenados, tem coisas assim que a gente já pode excluir. Ah, mas não dá porque eu saio muito para comer fora. Ok, então assim, tudo tem um preço. Então, o que a gente pode fazer? Sair menos para comer fora, porque a gente sabe que fora os ingredientes utilizados vão ser os mais baratos. A menos que você vá num lugar que você conheça a cozinha e saiba, e a proposta seja saúde, né, do ambiente. Claro que aí vai pagar mais caro, né? Então, assim, uma alternativa é comer mais em casa. Porque daí eu higienizo meu alimento, eu sei onde comprei, eu sei que gordura eu vou usar, eu sei qual é a forma de preparo. Então, assim, dá mais trabalho? Sim, mas tudo é assim, né? Quando eu quiser fazer algo, eu vou precisar me dedicar, vai exigir meu tempo, né? Mas o que a gente precisa ter em mente? É o que é prioridade. O que é prioridade na tua vida? Porque assim, eu vejo muita gente correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, sei lá, de trabalhar, porque claro, a gente precisa trazer a sobrevivência para casa, mas assim, muita gente adoecendo de tanto trabalhar e não tá percebendo. E aí, o que faz? Se organiza no fim de semana, talvez. Eu não tenho que trabalhar a semana inteira, eu como de qualquer jeito, porque tem que ser rápido, porque eu não sei o quê. Tem que ter um jeito. E tem tudo que a gente decide é o que a gente prioriza, o que a gente faz, o que a gente assiste, o que a gente lê, é aquilo que a gente prioriza. E é aquilo que vai ganhar forma, que vai crescer, aquilo que a gente colocar o nosso esforço, a nossa dedicação. Então, o meu apelo é para você voltar, sabe, mais para as origens, voltar a buscar entender
o teu corpo, eu posso te ajudar, a gente vai estar fazendo esse trabalho aqui, fazendo vídeos para trazer essa consciência para as pessoas, sabe? Para que a gente possa estar colhendo frutos logo. Vamos semear agora algo bom, sementes boas, para que a gente possa fazer uma colheita boa daqui a um tempo, né? Porque a gente não planta hoje e colhe amanhã, a gente tem que esperar. Então, assim, é preciso dar um passo de cada vez, começar a caminhar para buscar essa saúde, né? Essa saúde plena, sabe? Buscar uma plenitude. Claro que nós não vamos conseguir a perfeição, não vai rolar. Mas a gente pode melhorar muito a nossa condição de vida agora, sabe? E minimizar, eu creio muito que a gente pode minimizar muito doenças só mudando hábitos alimentares. Te falando, né? Claro que tem outros cuidados, exercício físico e tal, mas se a gente focar só em alimento, a gente já vai ter um ganho muito grande. Beleza? Por hoje é isso. Vamos falar nos próximos vídeos, continuar falando sobre esse tema, que pra mim é uma coisa que arde muito no meu coração e eu preciso comunicar isso, preciso comunicar pra quem, como eu falei no outro vídeo, não é pra todo mundo, é pra quem quer. Quem tem ouvidos, ouça. Beijo, falou, Deus abençoe.